12 horas e 27 minutos na cidade, estamos de volta aqui com o jornal A Hora da Verdade. Já estamos recebendo aqui no jornal a professora Iracema Oliveira, hoje como secretária de formação da FETANSE, participando aqui do jornal A Hora da Verdade. A gente também conta com a participação do coordenador-geral do Sindi Justiça Ceará, o doutor Roberto Eudes, né, que também participa conosco. Professora Iracema, boa tarde, bem-vinda aqui ao jornal A Hora da Verdade. Boa tarde, Ciandra. Acho que dá para a gente tirar a máscara aqui, Pode. né? Pode, né? Isso. Boa tarde também ao doutor Eudes. É uma alegria a gente poder fazer essa parceria para fazer uma defesa de algo que é muito justo, que é defender os serviços públicos, né, Ciandra? Então, foi muito bom esse contato nosso aqui da Regional de Crateús com o sindicato, o Sindi Justiça. Nesse sentido, Ciandra, eu queria lembrar que esse ano o mote da campanha salarial da FETANSE, da Federação dos Serviços Públicos no Estado do Ceará, é Levante e Lute, vamos defender a vida, os serviços e os servidores públicos. Algo que parece assim muito óbvio. Como é que se vai fazer uma campanha salarial defendendo a vida, defendendo os serviços públicos? As campanhas normalmente são feitas para fazer a defesa de direitos, de melhores salários, né? E daquilo que de fato venha a contribuir com o trabalho, né? daquela categoria que a gente defende, no caso aqui, os servidores municipais. Mas, esse ano, a defesa da vida e dos serviços públicos parece algo inevitável. A gente tem que, a cada dia, estar diante dessa pandemia, fazendo a defesa da vida, compreendendo que, nesse momento, é momento de lutar por mais vacina, lutar por uma campanha, inclusive, para todos e todas, no caso, todes, né, fazendo dentro dessa linguagem universal, defendendo o poder do trabalhador ficar em casa, ou de modo geral, de toda a sociedade, se puder ficar em casa, e que possam ter, através do governo federal, um auxílio que, de fato, venha atender a família, não esse auxílio que está aí. E a gente... Os serviços públicos, a defesa dos serviços públicos é algo que, quando se faz a defesa dos serviços, a gente está defendendo a toda a sociedade. Porque quem é que recebe dos servidores municipais os serviços públicos prestados diariamente? São as pessoas que estão lá na saúde, recebendo a atenção dos servidores da saúde, é quem recebe a atenção dos professores, que hoje estão aí com uma jornada de trabalho dobrada, né, onde ele está em casa remotamente, mas ele está trabalhando sim, apesar de que a gente está ouvindo muita gente dizer, professor não está trabalhando, está sim, e trabalhando muito mais, não é? Porque ele agora, ele está gravando o vídeo, editando o vídeo, esperando que o cachorro pare de latir, esperando que, sabe assim, é tantas situações para o professor, e aí a gente ainda ouve que o professor não está trabalhando, não é? No mínimo, um grande desaforo, viu, Iracema? Um grande desaforo, né? Então, é preciso fazer a defesa dos serviços públicos, sim. E aí, Ciandra, eu queria só lembrar aqui que a gente tem tido, nesses últimos anos, a mira dos governos federais, em especial desse último governo, que tem aí o servidor municipal como parasita, como já foi chamado. Então, nós estamos na mira, mas não é para ser valorizados, não, para dizer que os servidores públicos, seja ele estadual, municipal ou federal, eles precisam ser valorizados, não. Eles estão na mira para serem destruídos, como usurpadores, como aqueles que dão prejuízo. Só para a gente fazer uma memória, nos últimos anos, nós tivemos reforma da Previdência, que atacou, né, o direito dos trabalhadores. Nós tivemos a PEC que congelou os gastos nos serviços essenciais por 20 anos, e aí hoje a gente não sabe por que está tendo tanta dificuldade, por que o desmonte na saúde, na educação e em tantos outros órgãos, porque tem um congelamento de gastos aí. Nós tivemos, em 2020, quando começou a pandemia, uma lei complementar que foi aprovada, a 173, para poder mandar auxílio para os estados e
municípios, mas com uma condição: congelando salários até 2021. Então, o governo está sempre usando uma espécie de chantagem no final das contas, está sempre sendo os servidores que estão sendo penalizados, né? Porque manda o dinheiro para os estados e municípios, mas quem é que vai pagar a conta? Os servidores públicos, né? E aí a gente não sabe exatamente o que é feito com esses dinheiros que chegam, né? Que chegaram nos municípios, e a gente não participou da decisão do que seria a aplicação. Vem essa PEC do auxílio emergencial, e novamente os servidores públicos entraram aqui nessa jogada, né? Onde o servidor, para poder o auxílio ser pago para a população que estava aí passando fome, porque precisa ser dito, Ciandra, que hoje no Brasil, no Ceará, em Tamboril, tem muitas famílias passando necessidade diante dessa situação. Com certeza. Mas aí a PEC usa o servidor público como chantagem na hora de aprovar um auxílio emergencial vergonhoso, né? Não dá para comprar uma cesta básica, para comprar um gás. Olha aí o preço de tudo, dos produtos da cesta básica, da energia na casa, da água, né? Do gás. Como é que as pessoas vão poder viver numa situação desta? E, por fim, vem a reforma administrativa, essa PEC 32, que é a que nós vamos falar hoje. Eu estou dizendo essas questões só para a gente entender que, no final dessa PEC, o que é que vai sobrar? Do que é que vai sobrar de direitos para os servidores municipais? Ainda vai existir serviço público, né? Então, como é que nós vamos poder reverter essa reforma? Lá no Congresso, nós não temos votos para reverter essa reforma, porque lá os trabalhadores têm poucos representantes, porque a gente ainda não aprendeu a votar. Nós somos, na maioria neste país, trabalhadores, mas os trabalhadores ainda não entenderam que no voto, eles escolhem um representante. Então, lá no Congresso, tem o representante da bala, como a gente costuma ouvir falar, tem o representante do boi, né, os grandes fazendeiros, agropecuaristas, né? O agronegócio. Mas cadê os representantes dos trabalhadores? Então, numa PEC como esta, nós não temos votos para tirar ela de votação, para reverter. Então, nossa saída é a conscientização. Então, é por isso que nós estamos hoje aqui, para explicar para os servidores municipais, para os servidores públicos de modo geral, mas também para a população, o que é que está nessa PEC, qual é, de fato, o que ela vem trazer que vai prejudicar os servidores. E aí, eu vou deixar aqui para o doutor Eudes entrar nessa parte, depois eu posso voltar e falar especificamente aqui dos servidores municipais, aonde é que essa PEC vai nos atingir diretamente. Inclusive, já estou em linha com o doutor Roberto. Doutor Roberto, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Hora da Verdade. Acredito que o senhor também tenha escutado, né, toda essa explanação, já feita também pela professora Iracema. Prazer recebê-lo. Boa tarde, é um prazer estar na Rádio Feiticeiro, participando do programa com vocês. Boa tarde, professora Iracema, todos os ouvintes aí da região. Na realidade, eu consegui ouvir, sim. Nós estamos aqui diante dessa situação da reforma, de mais uma reforma posta pelos governos, né? Essas reformas da gente passando de governo a governo. E no governo Bolsonaro, ela é capitaneada pelo Paulo Guedes, ela traz várias mudanças para os servidores das 3 esferas, né? Os servidores federais, os servidores estaduais e principalmente para os servidores municipais, que são a grande maioria, né? Hoje nós temos cerca de 10 milhões de servidores públicos. Os servidores municipais compõem uma massa de 5 milhões de servidores do país inteiro, né? Então, é a massa que vai ser bastante afetada. Aliás, a maioria que vai ser afetada. Essa reforma, ela vai trazer a extinção do regime jurídico único, né, das carreiras,
de servidores públicos, das 3 esferas. Ela vai possibilitar a retirada de direitos e benefícios. Ela vai criar 5 vínculos distintos de forma de contratar os servidores quando vierem nos próximos concursos, né? Então, nós teremos 5 vínculos distintos. Ela vai facilitar o desligamento do servidor, do serviço público, né? Porque vai quebrar o instituto da estabilidade, né, dele. Então, nós não vamos ter... Não são todos os cargos que terão estabilidade, somente as carreiras consideradas carreiras de Estado, né? Nós teremos instrumentos de cooperação nessa reforma, que seria a iniciativa privada, órgãos públicos, poderem fazer convênio com os entes, né, públicos, para poder prestar serviço público, né? Então, é uma mudança também. Então, uma empresa, se ela interessar, né, investir num determinado setor do Estado, ela vai pegar aquele serviço, né? Se ela achar que não dá lucro, aí ela não vai pegar aquele serviço. E não pegando, pode ser até que aquele serviço seja extinto, né, para a população em geral. Nós também teremos uma 6ª questão lá na reforma, que é a ampliação dos poderes para os chefes do executivo, né? Eles poderão extinguir e transformar cargos, órgãos, autarquias e funções, né? Sem a permissão do Congresso. Nós teremos os poderes ampliados para os chefes dos executivos, tanto o prefeito, tanto como o governador, como o presidente, né? Então, não vai precisar daquela chance de criação, a atuação propriamente do Congresso Nacional. São as mudanças de forma genérica, né, que são bastante nocivas, né? Então, regime jurídico único, criar novos vínculos de contratar o servidor público, facilitará o desligamento do servidor público, retirará muitos direitos dos trabalhadores do serviço público, a iniciativa privada poderá prestar serviço, né, onde ela achar que dá lucro, né, no Estado, e onde ela não achar, a população pode ficar sem o serviço. E a questão dos poderes para os políticos, né, do Executivo. Ela também traz alguns princípios que vão acrescentar ao artigo 37, né, que é além do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós teremos também um acrescento dos princípios são, na realidade, princípios apenas redundâncias, né, que eles inventaram, né, imparcialidade, publicidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, e, no nosso entender, são princípios que repetem os 4 principais que já existem, né? Aliás, os 5, né? Então, mas o novo mesmo seria o da subsidiariedade, que é permitir que a iniciativa privada e outros entes públicos possam fazer convênio, né, por exemplo, com o poder público, e aí prestar serviço. Então, esse é o princípio da subsidiariedade que vai ser acrescentado. Essa realmente é a grande novidade em termos de princípio, e realmente vai legalizar o serviço prestado por empresas, né, que vão visar o lucro, né? Eu acho que a empresa não vai prestar serviço para o Estado sem ganhar o dinheiro dela, né? Então, onde der lucro, as empresas privadas poderão estar lá. Então, isso interessa para a população. Então, a população que está nos ouvindo não pode achar que a reforma ela vai mexer só com os interesses dos servidores municipais, estaduais e federais. Ela vai mexer com a própria prestação do serviço público, né? Então, o posto de saúde, os órgãos municipais que a população vai lá procurar, podem estar o próprio serviço ameaçado, né? Então, traz realmente grandes mudanças. Com relação, por exemplo, à questão do vínculo, né, de experiências, aliás, a forma de entrada hoje no serviço público, nós temos pela via do concurso público, né, que é a forma mais democrática das pessoas, inclusive as pessoas mais simples, né, que têm os filhos que estudam muitas vezes para entrar, vai ficar bastante flexibilizado e difícil de entrar, porque somente as carreiras de Estado, né,
vão realmente, na realidade, ter a questão da estabilidade. A questão da estabilidade também, né, vai ser bastante flexibilizada. E nós vamos ter vários modelos de contrato. Inclusive, você falando isso, doutor, a professora Iracema aqui dizendo que dificilmente, por exemplo, os nossos filhos, né, que a gente vive trabalhando, investindo numa formação, numa faculdade, dificilmente esse pessoal que hoje ainda está em processo de formação, eles poderão vir a se tornar funcionários públicos municipais, estaduais, né, e federais, porque essa questão de concursos, de seleções, elas vão, digamos assim, se tornar mais flexíveis e não vão permitir o que a gente chama hoje, né, de instabilidade. Pronto, eu passei no concurso aqui da prefeitura, então eu só vou sair quando eu morrer, né? Como é que fica essa questão, doutor? Na realidade, a questão da estabilidade do serviço público, ela está ameaçada, ela não vai ser regra, né? Eles querem tornar ela minoria. Então, as pessoas, por exemplo, que estudam para um concurso, tem um filho estudando, se preparando, realmente vai ficar muito difícil, porque nós vamos ter apenas poucas carreiras que vão estar realmente, e na realidade as carreiras que vão estar são aquelas exatamente que já fazem parte do Estado, as carreiras de juiz, carreira de promotor, carreira dos grandes, na parte de fiscalização, né? Eu desconfio que pouca coisa vai ficar para o município, né? Como carreira de Estado. Praticamente tudo vai virar agora contrato por prazo determinado ou cargo de liderança ou assessoramento, né? Alguns vão ficar com prazo indeterminado, mas esse pessoal que fica com prazo indeterminado no contrato, ele não vai ter também estabilidade, né? Então, nós teremos um desmonte generalizado em relação ao serviço público. Aí você que está no município aí, não vai poder, por exemplo, achar que você vai poder se preparar a um concurso, porém não vai ter aquela estabilidade. Você pode ser demitido a qualquer hora. Então, por exemplo, num caso de uma vacinação, nós estamos vendo muito Brasil afora, né? Gestores, prefeitos, secretários de saúde, né? Teve o caso lá de vários locais, inclusive lá parece que no Amazonas, né? Que houve uma fura-fila da vacina, né? Foi registrado. Então, exatamente. Então, ali, certamente o enfermeiro, alguém que estava ali perto, deve ter sido conivente porque não tinha estabilidade. Então, ela foi obrigada a aplicar aquela injeção, fazer aquela ordem errada daquele secretário, porque ela não tinha estabilidade, certamente. Porque se for um concursado, o servidor que entrou pela porta da frente, como se fala, ele não se submete a um serviço sujo, né? De furar uma fila, de permitir não multar, por exemplo, quem está fazendo uma infração de trânsito, né? Um crime ambiental. Nós tínhamos, recentemente, nós soubemos de um caso do próprio IBAMA, né? Que o servidor multou o Bolsonaro, né? Antes dele ser presidente, e ele exonerou o cara do cargo comissionado, mas ele não exonerou ele propriamente do cargo efetivo, porque não tinha justificativa. Então, essa questão do cargo de liderança e assessoramento, ela vai ser a regra, né? Então, os chefes dos poderes estão até gostando da reforma, né? Porque eles vão poder usar politicamente para seus interesses eleitorais, utilizar o serviço público como se fosse seu, né? Então, lá na delegacia de polícia, se o delegado entender, der uma ordem lá irregular, cometeu uma injustiça com relação à pessoa que está indo para a delegacia, até de forma injusta, ele pode, de repente, dar uma ordem ilegal e fazer lá um procedimento, o servidor lá que não vai estar estável e cometer uma injustiça, né? Então, são alguns problemas que a população vai ser vítima, né? Caso essa reforma passe, né? Então, eu passo aí para a professora Iracema, para ela explanar um pouco mais, mas a princípio é isso e eu estou aqui para também continuar, viu? Para dividir aí um pouco a responsabilidade, né? De responder para os ouvintes.
Inclusive, doutor, algo também que se já foi até questionado por muitos servidores, digo isso aqui a nível de município de Tamboril, os servidores municipais, porque o que acontece? Nós, aqui eu sou servidora pública, sou professora, e nós passamos por um processo avaliativo, né, o que chama de progressão, que ela acontece em duas vertentes, acadêmica ou por um processo de avaliação. E, se não me engano, nessa PEC também havia, digamos assim, alguns dos seus artigos, a questão de uma avaliação também para o servidor público. E caso ele ainda não tivesse ou não correspondesse a essa avaliação, aí também a questão da sua seguridade, por ele ser efetivo, também poderia correr risco. Isso ainda permanece nessa proposta? Permanece sim. Inclusive, atualmente já existe, né, em muitos cantos. Antes da reforma já existe. Por exemplo, nós do Tribunal de Justiça, nós já temos uma avaliação lá, né? Já existe. Eles colocaram aí de forma para generalizar para os segmentos que ainda não regularizaram, né? Isso já existe, né? Então, assim, eu queria só esclarecer. Mas, assim, em relação à questão da entrada, né? Eles vão colocar que agora só vai poder ser estável somente o pessoal que for carreira típica de Estado. Quais são que eles vão ter que passar 3 anos, né? A aprovação no estágio, né? Probatório e para entrar efetivamente em exercício. No caso do prazo indeterminado, esse pessoal seria o chamado tem estabilidade, mas nós teremos também o prazo indeterminado, mas esse aí não terá estabilidade. Então, por exemplo, vai ser a maioria dos concursos, né? Então, eu vou fazer um concurso, mas eu não vou nunca ter a estabilidade. Eu vou ser regime próprio de previdência social ou poderia optar pelo regime geral do INSS, né, da previdência social. Vai ser esse o regime majoritário se a reforma passar. Então, você vai fazer um concurso, vai entrar na prefeitura, poderá entrar no estado, poderá entrar no Serviço Federal, mas você não vai adquirir a estabilidade, porque a modalidade agora é não ter estabilidade. A regra é essa. Só quem vai ter estabilidade serão o pessoal que é da carreira de Estado. E essa questão da avaliação de desempenho, ela vai ser critério, sim, para medir nas categorias. Além do prazo indeterminado, nós vamos ter também o prazo determinado, que é aquele pessoal que trabalha com o IBGE, né, quando tem assim, uma pesquisa, né, na ano, que foi essa agora que abriu, né, que até suspenderam. Pois é. Então, é o contrato temporário ali. E também não vai ter estabilidade. Aí será pelo regime geral da Previdência Social. E nós teremos aquele pessoal que a gente chama, que é o pessoal mais ligado ao poder, que é o pessoal de cargo de liderança ou assessoramento. Que aí é o prefeito, é o governador, é o presidente, que vai de livre indicação colocar lá. Então, também não tem estabilidade, é do regime geral. Então, em resumo, nós teremos o pessoal carreira típica de Estado, que é uma minoria, que vai ser só os medalhões mesmo, o promotor de justiça, o juiz, né? Talvez um defensor, os fiscais agropecuários. Quer dizer, uma lista que inclusive vai ser regularizado quem é que vai ficar nesse grupo seleto, né? Que ainda terá direito à estabilidade. Hoje, por exemplo, nós temos os fiscais agrário, agropecuário, tributário, relação de trabalho, arrecadação, finanças, controle, gestão pública e, propriamente, o pessoal da magistratura, Ministério Público, né? Então, o pessoal da inteligência de Estado. Então, é uma minoria. Então, com a reforma, talvez nem todo mundo vá ficar como carreira de Estado. Eles ainda vão fazer uma lei para definir quem realmente vai ficar nesse grupo selecionado que ainda vai ter estabilidade. Então, mas assim, essa questão da avaliação, ela já é batido, vai ter avaliação, o servidor vai ter sempre a faca no pescoço, né, para ser medido, o assédio moral vai ser uma coisa muito presente, que já ocorre em muitos casos, né? Então, é por aí. E, assim, nós estamos preocupados também com a questão do serviço prestado com a população, né? Porque
Hoje, no serviço público, só para conhecimento da população, as pessoas mais bem preparadas estão no serviço público, né? Então, por exemplo, nós temos no serviço público 50% dos servidores do Brasil têm nível superior, enquanto na iniciativa privada nós temos apenas 15% com nível superior. Nós temos aí 61% do pessoal da iniciativa privada só tem nível médio, no serviço público só é 35%. Então, assim, é o pessoal que tem um melhor nível, porque é o pessoal que estuda para concurso, então, naturalmente, é o pessoal mais preparado. Aí a população vai perder essa bagagem desse pessoal que está no serviço público, né? A questão dos altos salários, que é outra linha, não ataca os altos salários, ao contrário, o Paulo Guedes está pedindo até para aumentar o teto de 38 mil dos juízes, dos parlamentares, ele acha pouco dos ministros, né? Então, assim, ela não ataca realmente os privilégios. Então, é isso que a gente queria aqui esclarecer para a população. Acho que eu já falei aqui um pouco demais, vamos dividir aqui com a professora Iracema também, né? Pois não, Iracema. Só ainda colocando dessa questão da avaliação. A diferença é que a avaliação de progressão, que normalmente a gente conhece aqui, que é feita com os servidores, é feita para bonificar, para melhorar, para lhe valorizar pelo bom serviço. Aí a diferença é que uma avaliação agora proposta, como a que vem na reforma, é para demitir os que não corresponderem, né? Então, a principal diferença é essa. Enquanto aqui você tenta progredir, né? Evoluir, melhorar a questão salarial, essa proposta pela reforma é se, por exemplo, se você não atingir, você poderá ser demitido, né? Então, dá esse poder. Uma coisa que é difícil hoje, demitir um servidor público, tem todo um processo administrativo, tem toda uma situação. E aí, com esses superpoderes que o Eudes foi colocando, que será dado aos gestores, né? Então, ele vai ter mais poder para fazer isso. Eu até passei para vocês um vídeo do próprio presidente Bolsonaro falando que a reforma vai ajudar porque um prefeito pode chegar, pode demitir aqueles servidores que estão ali e pode contratar os servidores que ele quer, não é? Então, algo que hoje a gente não vê dentro dos municípios. Nós temos um quadro efetivo de servidor que entra prefeito e sai prefeito, e independente de que ele tenha votado ou não votado no gestor, ele tem o direito de permanecer trabalhando, tem o direito de permanecer com aqueles direitos que já estão conquistados, né? Então, é algo bastante diferente. Aqui no nosso município, Cianda, nós somos regidos por um estatuto próprio, que é o chamado regime jurídico único, né? Então, a primeira coisa que vai ser feita é a extinção deste regime. E aí será criado, né, regimes diferenciados para cada vínculo, né, para os vínculos por experiência, para os vínculos por prazo determinado, por prazo indeterminado. E aí esses que serão, né, por seleção ou por concurso, a gente vai ter bem poucos. Na verdade, o que vai, de fato, agora regularizar é os cargos de liderança e assessoramento, que são os chamados cargos, os contratos temporários, que hoje a gente já tem no município, que a gente sempre bate na ilegalidade, né, no modo de como é contratado. Claro que esses trabalhadores, eles desempenham um importante serviço dentro do município, só que eles são precarizados, porque eles fazem lá o serviço, eles não recebem um terço de férias, eles não recebem um 13º, eles não têm direitos, né, como um servidor efetivo tem. Então, ele faz o serviço, mas agora vai ser via de regra, feito tudo legalizado. Na verdade, é a legalização daquilo que já está ilegal dentro dos municípios, né? Então, agora os gestores terão o assessoramento e a legalização de tudo isso.
Agora, o Elcio também colocou uma questão muito, muito certa, de que isso não vai afetar, de fato, só o servidor municipal, afeta toda. Quer dizer, hoje, o comércio local, ele tem como principal ali, cliente os servidores municipais, né? Além dos trabalhadores, dos aposentados, né, pensionistas. mas os servidores municipais. Hoje você tem um emprego, você tem um trabalho, você é efetivo do município, e você chega numa loja, você tem, hoje muitos já têm, por exemplo, um cartão, você compra um produto, alguma coisa, faz uma compra em 10 prestações, parcela lá em 10 vezes. Claro que isso aí, o comerciante está tendo seu lucro, mas você também está tendo a condição de parcelar. Se você não fosse efetiva, você não ia comprar dessa forma, porque você não saberia se no próximo mês você está trabalhando, né? Então, essa rotatividade, essa contratação, né, de trabalhadores, gera uma rotatividade, gera incerteza no serviço público, porque é muito bom também quando você tem o atendimento do serviço, que você chega lá, encontra a Ciandra, você conversa com a Ciandra, ela lhe atende, você acerta ali, tem um encaminhamento. No próximo mês, quando a pessoa voltar lá no mesmo serviço, ela vai lhe encontrar e você vai dar continuidade. Com essa quebra da estabilidade do servidor, o cidadão vai chegar e hoje ele encontra você, amanhã ele encontra outro, amanhã ele encontra outro, porque essa rotatividade no serviço vai ser algo muito constante. E aí a qualidade no serviço aí também vai diminuir muito, né? Então, além dessa questão do que a gente falou, da questão do comércio, da instabilidade que vai gerar, né, para o comerciante. Então, isso é de fato muito ruim. Hoje, o município de Tamboril tem uma média de 900 servidores efetivos. E aí, qual é a perspectiva de fazer concurso? Se, através dessa reforma, há uma possibilidade de contratar uma empresa, precisa de professor. O professor em Tamboril hoje é um dos professores dessa região que ganham bem. Porque além da gente nunca ter perdido um centavo, um decímetro nessa questão do reajuste do piso nacional proposto, né, aí vigente, nós também hoje temos anuênio, né, e isso nos dá uma garantia de um bom salário. Então, no próximo, hoje o município contratar uma empresa, para essa empresa contratar professores, será que esse professor contratado por essa empresa vai ganhar como nós ganhamos, nós concursados, estabilizados? Claro que não, porque, como eu disse, essa empresa precisa ter lucro. Essa empresa vai ter lucro. Eu não vou contratar, eu não vou ter todo um trabalho para fazer isso se eu não tiver lucro. Então, é de fato algo que toda a sociedade precisa compreender, que essa reforma ela não vem para prejudicar só o servidor, ela vem para diminuir os serviços públicos, porque há toda uma intenção de privatizar, da privatização mesmo, do serviço feito por empresas, né? E aí, cada vez mais, o cidadão terá menos acesso aos serviços públicos, né? Então, é isso que a gente precisa compreender. É isso que o prefeito, que os vereadores de Tamboril, que a sociedade de Tamboril também precisam compreender. A reforma ela acontece nacionalmente, ela acontece lá em Brasília. Só que o desfecho dela acontece aqui dentro. Quem é que vai votar a lei extinguindo o Estatuto do Servidor que hoje nós temos direito? Os vereadores. Quem é que vai aprovar esse novo estatuto sem direito a anuênio, sem direito à licença-prêmio, que ainda hoje nós estamos lutando na justiça para implementar? É verdade. Né? Então, são os vereadores. E quem é que está votando lá? Quem é que vai votar lá? São os deputados
eleitos com o voto do cidadão de Tamboril e que tem o apoio, cada vereador tem lá o apoio de um representante, de um deputado. Então, é isso, e cada um aqui vota naquele deputado, ou porque tem um chefe político que vota, ou porque ele já escolheu, vota nele mesmo. Então, são esses deputados que vão votar nessa reforma. Né? Então, é isso que a gente precisa compreender, né? Que a reforma ela não vem só para acabar com os benefícios da Ciandra, da Iracema, né? Do Eudes, não. Ela vem para tirar também a sua condição de ter um bom serviço, né? Um serviço público, para o comércio de Tamboril entender que cada vez mais vai diminuir, né? As pessoas que normalmente lhe dão lucro naquele comércio. O poder de compra também, né? O poder de compra, exatamente. Então, diante disso, e aí tem muito a história de que a reforma não vai atingir os servidores que já têm estabilidade. Né? Não é verdade, vai nos atingir sim, e muito, né? Porque vai mudar todo o perfil do Estado, né? Da estrutura do serviço público vai ser totalmente alterada. Então, atinge sim o servidor que já está, né? Que já está no serviço público. Não é verdade, porque a gente ouve muita defesa de que quem já tem estabilidade não perde, quem já tem direito não perde. Não é verdade. Algumas coisas são preservadas, mas o jeito a estrutura do serviço público, ela será toda alterada. Né? Então, é de fato algo que precisa sim da consciência e do conhecimento de todos. Aí, Ciandra, eu já disse isso em outros momentos, e aí eu queria novamente aqui dizer, para os servidores municipais de Tamboril, em particular, porque o que está sendo difícil é a gente falar algo e ser ouvido e ser compreendido, principalmente num momento como este, que está tudo virtual. Né? Você lembra que na época da reforma da Previdência, nós fizemos 3 grandes movimentos de rua aqui em Tamboril. Isso. Lembrando, dizendo aos servidores o que ia acontecer se essa reforma fosse aprovada. Hoje, a gente vê o servidor chegar no sindicato dizendo assim, mas eu já tenho 30 anos de serviço. Meu irmão, você não se aposenta mais por contribuição. A sua aposentadoria hoje é por idade. Vamos ver como é que está a regra de transição, para ver se você encaixa se já, encaixa né? aqui nessas regras de transição. Ele diz, e teve reforma. Poxa. Né? Teve, você não viu? Então, a gente hoje fica assim, se perguntando, e hoje? Chorando leite derramado. E hoje, que a gente está tentando aqui só no virtual fazer essa conscientização, é preciso que ele compreenda. Essa reforma, ela vai mudar totalmente a sua relação com o serviço público. Você vai viver com a corda no pescoço. Né? A Eudes acabou de dizer isso. Né, Eudes? Então, é de fato algo que cabe a responsabilidade a nós, enquanto entidades de defesa dos trabalhadores. Né? O Sindi Justiça fazendo isso, né? Nós, enquanto federação, fazendo isso. E é algo que a gente precisa, nesse momento, unir as forças e defender, porque mexe com tudo. Só não mexe com os privilégios de quem ganha muito. Né? Só não mexe com os privilégios. Pelo que o Eudes falou, tem uma proposta aí do próprio ministro Paulo Guedes de aumentar isso. E aí eu fico me perguntando, Eudes, né? Pergunto, como é que hoje nós temos essa realidade desse auxílio emergencial, não é? Nessas condições em que o valor máximo, não é, chega a R$ 375 para uma mãe que seja chefe de família, e um auxílio que nós tínhamos no valor de R$ 600 que consideravelmente ajudou muito na economia, ajudou muitas famílias e tudo mais. Como é que se explica isso? Como é que a gente chega numa certa condição como essa, das pessoas hoje estarem em todo esse processo de necessidade e recebendo essa mixaria, né? E do outro lado nós temos aí
um próprio ministro que diz que tem condição de aumentar o salário de quem já ganha muito, né? De aumentar o salário de quem já está acima do teto até do próprio INSS, que é a nossa realidade, e essas pessoas não defendem, por exemplo, um aumento salarial maior, por exemplo, do salário mínimo, que já há uma projeção do governo para o ano que vem de ser 1.147, sem nenhum ganho real, mais uma vez. Como fica isso, né? Como se explicar essa balança que a cada dia tem um lado mais para cima e o outro cada vez mais abaixo? Na realidade, esse auxílio emergencial, esse último agora, eles colocaram a proposta da aprovação do auxílio emergencial junto com o congelamento por mais 15 anos, né, dos direitos aí dos servidores, não ter reajuste, né? Eles fizeram uma verdadeira chantagem, eles juntaram tudo no mesmo pacote para dizer que ou votava de um jeito ou seria contra a questão do auxílio emergencial. Primeiramente, a gente gostaria de esclarecer, os sindicatos, o movimento sindical luta para que, no mínimo, esse auxílio continue sendo de 600 em diante, né? Essa é uma bandeira do movimento sindical, das forças populares, né? Inclusive porque é indigno R$ 175, né, por pessoa, né? Como é que uma mãe de família vai sustentar? E eles colocaram essa proposta atrelada a uma série de deveres por parte dos estados, né, de congelar o salário e tirar direitos dos trabalhadores do serviço público, colocando, como se diz o próprio Paulo Guedes, uma granada no bolso do inimigo, né, que seria o servidor público, né? Então, ele quis colocar como se a questão do auxílio emergencial tivesse atrelada ao problema do serviço público, né? Quando a gente sabe que não, que eles poderiam pagar. Acho que, diante dessa pandemia, o governo tem que gerar mesmo, ir lá na Casa da Moeda e gerar dinheiro, depois coloca isso na conta, tem que salvar o seu povo, né? Como é que você, por exemplo, vai pedir para o pessoal ficar em casa se esse povo não tem o que comer? Então, tem que pedir para ficar em casa e tem que fornecer um auxílio emergencial digno, de 600 no mínimo, para esse pessoal ficar em casa e a gente imediatamente receber a vacina e voltar a economia a girar. Era isso que teria que ser feito. Mas o que é que o governo fala? Primeiro, com relação à vacina, ele disse que não tinha efeito, né? Segundo, pode ir todo mundo para a rua que não acontece nada. A gente está vendo aí 350 mil mortes, né? Um verdadeiro genocídio. E essa questão do auxílio emergencial, ela foi colocada numa votação de chantagem. Na realidade, eles defendem os privilégios apenas dos poderosos. O próprio Paulo Guedes, ele é dono do Pactual, do Banco Pactual. Durante a juventude, serviu à ditadura do Pinochet. Eles querem aí, diminuir o tamanho do Estado brasileiro para o mínimo possível. Tem que ficar um tamanho apenas para servir os grandes empresários, continuar seguindo. E o que eles economizarem aqui da perda de direito aqui dos servidores municipais, estaduais e federais do Estado brasileiro, eles vão pagar juros da dívida. É esse o problema, né? Então, há uma demagogia. Então, eles precisam aumentar os salários de quem mantém os privilégios, de quem faz leis, de quem aplica as leis injustas, quem está a serviço do projeto Grande Capital, como muitas vezes a magistratura se coloca nessa posição. Então, por isso que ele diz, eu pago bem os militares para ele meter a sola no povo, eu pago bem os juízes, que é para poder prender, tá entendendo? Então, o restante a gente pode, que é a grande maioria, inclusive, porque foi feita uma pesquisa que 50% dos servidores do país só ganham até 4 salários mínimos. É contra essa massa de pessoas que eles vão atacar, né? Vão atacar com a estabilidade, vão fazer ele ser chantageado pelo gestor municipal, estadual e federal. E aí a população é que vai sofrer, né? Vai sofrer com a chantagem, vai sofrer com a corrupção. Essas organizações sociais que hoje já dominam muitos serviços no Brasil afora, elas têm muitos casos de corrupção. Então, com a questão desse princípio aí da subsidiariedade, que é a permissão para que empresas prestem serviço na área de educação, na área de saúde, talvez até na área de segurança também, isso vai prejudicar muito, porque
No caso aí, por exemplo, do saneamento, onde não dá lucro, essas empresas que não são estatais, elas não vão botar saneamento. A gente já sabe disso. Só se pagar, né? Tá entendendo? Então, esses serviços são pagos. Então, você aí do município de Tamboril vai pagar mais caro. Você, comerciante, não vai ter, por exemplo, possivelmente um desenvolvimento na sua empresa, porque não vai circular mais dinheiro como circulava antes, porque o servidor estável praticamente não vai ter nem no município. Então, qual é o servidor que um contrato de 12 meses, por exemplo, temporário, vai fazer, qual é o comerciante que vai vender, inclusive, por um período maior? Então, vai ser muito difícil, a economia vai ser afetada. Então, assim, nesse aspecto, a gente pede até para que a população comece cobrando pelos vereadores locais. Acho que a professora aí cumpre o papel dela, né? Está colocando praticamente a posição dela em contraponto a essa reforma. Tem que cobrar o vereador, tem que pressionar o prefeito, tem que cobrar o deputado federal da região. O deputado Júlio Mano, ele foi votado aí em Nova Russa, deve ter sido votado em Tamboril. Na última reforma, ele votou contra. Então, a gente precisa perguntar se ele vai votar contra o servidor municipal de Tamboril, contra o servidor municipal de Nova Russas, de Crateús da região. Então, esse é o nosso dever. E os sindicatos, eles estão de olho. Nós estamos fazendo esse trabalho de denúncia, de explicar para a população. Então, se organizar. A gente tem que se organizar junto com o sindicato municipal, junto com o sindicato rural também pode ajudar nessa luta. Em relação à questão da aposentadoria, pode estar ameaçado dos atuais servidores. Por quê? Porque o pessoal hoje que é do regime indeterminado, ele vai ser afetado assim, quem tem estabilidade hoje. Hoje você se aposenta, tem um fundo do servidor que arrecada para pagar a aposentadoria de quem se aposenta. Então, quem está na ativa paga para quem está aposentado. Com a nova regra, vai ser feita uma lei após a aprovação da reforma, uma lei federal, que vai regulamentar e permitir aos governadores e aos prefeitos a colocar também regime geral de previdência e regime próprio de previdência. Então, nem todo mundo vai ser regime próprio de previdência, vai contribuir para o fundo dos atuais servidores que estão aposentados. Então, pode afetar até a aposentadoria de quem está hoje, porque vai diminuir a arrecadação do fundo próprio de previdência, né, do servidor, porque muitos vão migrar os novos para o regime geral e não mais vão contribuir. Então, vai ter realmente um aumento do déficit e pode ameaçar a aposentadoria até de quem está aposentado. Esse é um detalhe também que a gente precisa lembrar, né? Acho que a professora Iracema deve saber também dessa parte, né? Sim, sim. A questão é que nós aqui já somos regime geral, nós não temos previdência própria. Aí eu já nem me dediquei a esse fato. Na verdade, aqui no estado do Ceará, nós só temos 63 municípios que têm regime próprio de previdência. A grande maioria já são do regime geral. Aqui na nossa região de Crateús, por exemplo, nós temos Ipueiras, nós temos Quiterianópolis, acho que Tauá também já é regime próprio. E eu não sei de Tauá, porque foi agora nesses últimos anos, mas os demais municípios com uma dívida enorme, já um déficit muito grande das previdências próprias. Imagine se no futuro os servidores migrarem para o regime geral e os aposentados que estão lá na previdência própria vão ficar totalmente sem fundo, né? Sem recursos. Isso. É de fato bastante preocupante. Na verdade, nós chegamos, né, a um ponto de perguntar efetivamente o que a FETANSE, o Sindijustiça está fazendo, além de momentos como esse, né, de estar esclarecendo, sensibilizando a população, que também é algo importante, justamente para que as pessoas possam ficar a par desse processo que está correndo, né, e possa também fazer suas cobranças, como servidores, como população, né,
como cidadão também, né? De antemão, já agradecer você, doutor Roberto Eudes, agradecer a presença da professora Iracema e deixar, na verdade, os microfones abertos sempre, a participação de ambos, né, quando julgarem necessários, e deixar também à disposição para vocês fazerem as suas considerações finais. Pronto, eu vou aqui fazer a minha. Eu agradeço, primeiramente, a oportunidade do programa. Dizer que a gente, como sindicato, e também como federação, também, nós estamos também na Federação Nacional do Judiciário, a gente está fazendo uma campanha de marketing nacional com os sindicatos do Judiciário, tentando fazer sempre a aliança com os sindicatos federais, estaduais e municipais. Aqui nós estamos fazendo essa dobradinha com, no caso aqui, com a professora Iracema, né? Mas nós já fizemos aqui uma reunião regional com vários sindicatos aí da região de Crateús. Fizemos a reunião com o pessoal da região do Vale do Jaguaribe, e vamos avançar hoje à tarde com a reunião com o pessoal dos sindicatos da região da Ibiapaba, né? Então, teremos ainda Centro-Sul, teremos a região do Cariri. Nós estamos organizando para fazer esse esclarecimento junto, primeiro aos sindicalistas, que por acaso não tenham acordado, para a gente poder trabalhar. Isso que nós estamos fazendo aqui, de via as rádios, já é um grande trabalho. Nós também vamos trabalhar com carro de sons, né, em algumas ocasiões nas feiras, né, para esclarecer a população. Nós tivemos agora, no último dia 24, uma mobilização. Nós colocamos os carros aqui em Fortaleza, contratamos 10 carros de som para girar, porque nós não estamos podendo sair, né, é um momento de pandemia. E vai também ser feito alguns outdoors nos interiores, né, para alertar a população e para que os deputados que vão lá visitar suas bases, possam ver que tem um movimento na base contra essa reforma. E a gente sugere aí à população, a você, cidadão de Tamboril, servidor público, você que tem parente servidor público, a população que usa o serviço público, se mobilize, né? E procure cobrar o vereador. Rapaz, isso aqui, a questão da estabilidade, vão votar a favor disso aí, vão votar pelo projeto que vai beneficiar apenas os furas-filas, né, do serviço público, para beneficiar só os apadrinhados, beneficiar apenas as pessoas contratadas, que vão viver na mão do governante de plantão, né? E, enfim, esse trabalho a população precisa cobrar, né? Eu acho que seria interessante a gente ter uma audiência pública, né, na cidade, através da Câmara de Vereadores. Eu acho que era um ponto que eu levanto aqui, que era o importante, a região, a gente fazer audiências públicas, as câmaras de vereadores dos municípios, e a gente fazer uma articulação regional e estadual, né, contra essa reforma. Agradeço aqui, né, estamos aqui à disposição, viu? E, sem dúvida, nós vamos voltar ainda. Eu gostaria também, eu disse, Ciandra, ele citou o deputado federal Júnior Mano. Lembrar também que o outro deputado federal muito bem votado aqui no município é o Genesias Noronha. Sim. E que sempre tem postura contrária aos trabalhadores, né? E quase todos, com exceção de pouquíssimos projetos que a gente tem visto lá a nível federal, ele se posiciona a favor, né, com raras exceções. Tem algumas que... E aí até divulga depois para mostrar que votou a favor, né? Então, para fazer justiça, né, assim, porque a gente... E outros deputados que a gente podia citar, né? Domingos Isso. Neto... Isso. Não sei se você lembra aí outros deputados federais, eu até... Que são aqui da região, né, que recebem voto aqui na região. O que é certo é que a gente precisa, de fato, ampliar essa mobilização. A federação também está nesse processo de conscientização, usando através dos rádios, através das câmaras municipais. Eu acho que a gente pode articular, eu dizer aqui, no caso, uma participação nossa na tribuna popular da Câmara Municipal. Sempre a gente teve muito espaço e é possível, sim, a gente já buscar mediar assim, um espaço para a gente participar na Câmara Municipal, né? Aqui é algo que a gente sempre ocupou esse espaço e é bem flexível, né? O presidente lá da Câmara é
um vereador do PT e que tem muita abertura também com os movimentos sociais, com os sindicatos. Então, é algo que a gente pode construir, viu? E nesse Sem sentido, sim, Não, nós estamos aí à disposição, então você vai marcar, contactar, você tem os nossos contatos, a gente vem junto mesmo nessa causa. Sem dúvida, professor. Pronto. E dizer que é isso mesmo. Esse é o nosso papel, né? Esclarecer e convencer, assim, defender e articular os trabalhadores de que nesse momento é preciso que a gente diga não a essa reforma, diga não a esse governo que quer destruir o serviço público, que quer destruir os servidores, no caso, que em vários momentos ele tem posição clara, ele nunca escondeu isso, não. Mesmo na campanha eleitoral, ele já dizia com muita clareza o que é que ele pensava dos trabalhadores, o que é que ele pensava dos servidores públicos. É uma pena, mas é uma pena mesmo. A gente ainda vê os nossos companheiros, os trabalhadores fazendo a defesa de um governo que não lhe defende, de um governo que quer lhe destruir. Né? Então, a gente lamenta muito, mas, enfim, são com esses companheiros que a gente vai precisar ampliar o nosso diálogo, a nossa conversa e fazer a luta diária. Todo dia, estar lá à disposição dos servidores e, se a reforma passar, no final dizer assim, mas nós tentamos, nós fomos contra, né? Eu quero estar nessa história do lado de quem defende a classe trabalhadora. Eu não estava aqui dizendo que estava certo. Então, é isso, Ciandra, é isso, Eudes. A gente agradece aqui o espaço, se coloca aqui à disposição, né? E lembrar que hoje, nesse momento, a luta é por vacina para todos, né? Para que a gente possa viver. É verdade. Tentar voltar, né? Voltar ao normal, a gente sabe que nada do que foi será de novo do jeito que já foi o dia, não é isso, Eudes? Mas né, defendemos que pelo menos a vida, né, de muitas pessoas continue sendo preservadas, porque enquanto essa vacinação não atingir a todos, realmente vai ficar muito difícil a gente voltar ao normal. Então, agradecer a sua participação, a professora Iracema, e estamos aqui à disposição de ambos. Boa tarde a todos, agradecemos o espaço. Né? O presidente aqui da rádio, o diretor da rádio, o diretor da rádio é servidor municipal e é vereador aqui do município, viu, Eudes? Então, nós estamos ocupando o espaço. Tem muito que conversar. E já botando também aqui a corda no pescoço vamos dele. Voltar, né? então. Então, vamos voltar, então. Obrigado. Tá, um abraço. Então tá aí, em Tamboril agora são exatamente 13 horas e 24 minutos na cidade e a gente agradece aqui a participação de ambos, muita interação aqui também na nossa live, muitos questionamentos aqui dos nossos ouvintes com relação a todo esse debate que foi feito aqui a respeito dessa PEC, muitas outras informações com certeza serão repassadas posteriormente, mas o importante é isso, é levar essa informação, é esclarecer realmente a população do que é, na verdade, e do que possivelmente pode nos esperar uma PEC dessa natureza.